paz a todos. Estamos aqui em mais um dia, gravando mais um vídeo para você. Hoje, como prometido, temos um assunto a tratar acerca do arrebatamento da igreja. Hoje eu trago para vocês a Bíblia Pentecostal. Essa Bíblia, ela é ótima para esse tipo de ensinamento, se você deseja aprender acerca da escatologia, as coisas que vão acontecer e algumas que já estão acontecendo. Esta aqui é a Bíblia Pentecostal. Como eu falei no vídeo de ontem, não estou fazendo propaganda, simplesmente estou trazendo para vocês os conteúdos que eu considero como bons conteúdos, ok? Hoje nós vamos estar falando a respeito do arrebatamento da igreja. Ontem a gente falou sobre o início das dores e hoje vou tentar ser o mais breve possível, porque como eu sou novo, meu celular não é muito lá essas coisas e eu tenho que gravar vídeos curtos para que eu possa fazer uma edição rápida e também estar colaborando aí, né, com o seu tempo, tá bom? E eu não posso fazer gravação ao vivo porque ainda tenho menos de 1000 inscritos, então por favor me ajude compartilhando e se inscrevendo, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo, tá bom? E me ajude aí com os seus amigos, deixe seu like, né? Deixando sempre aquele like, tá ok? Queridos, eu tenho aqui alguns temas separados, né? Que eu separei aqui. E vou deixar também aqui em cima alguns textos bíblicos para comparação daquilo que eu estou falando, tá bom? Não vou ficar lendo o texto por motivo de tempo mesmo, porque toma muito tempo. Então eu vou deixar os textos aqui, eu já deixei essa parede reservada para isso e vou estar continuando o ensinamento, tá bom? Com os textos aparecendo aqui desse lado do vídeo. Antes, quero aqui atender um pedido de uma senhora de 70 anos de idade, a minha mãe, que mora na cidade de São José dos Campos. Ela pediu para mim: filho, quando você começar os seus vídeos, ora no início e ora no final. Nós temos o costume de sempre orar no final, né? Mas como é um pedido da minha mãe, que já está aí com seus 70 anos de idade, eu vou fazer aqui então o que a minha mãe pediu, tá bom? Feche o seu olho onde você estiver. Senhor Deus, peço a tua graça, a tua permissão para, junto com os meus irmãos, estar aqui estudando a tua palavra, Senhor. Te agradeço por tudo, por essa oportunidade de apresentar, Senhor, a tua palavra de diversos tipos de situações para os meus amigos que estão nos ouvindo aqui. Peço que nos ajude, que esse vídeo possa ser compartilhado nos 4 cantos dessa terra, que esse vídeo possa chegar ao alcance, Senhor, daquelas pessoas que ainda não têm esse tipo de alternativa. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, nos abençoe e nos dá uma ótima palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, olha, eu separei aqui alguns tópicos para a gente estar falando sobre esse tema, o arrebatamento da igreja, para ser rápido e objetivo. Só vão estar aparecendo aí na tela de vocês os textos que eu vou estar citando aqui, ok? O primeiro, em relação ao arrebatamento, que eu separei, é que os crentes devem estar prontos e esperar constantemente por esse evento eminente. O versículo que eu separei vai aparecer agora na sua tela, é Lucas capítulo 12, verso 35, onde nós vamos ver o aconselhamento em relação à preparação para esses últimos dias. Bem, os crentes devem estar prontos a esperar constantemente por esse evento que vai acontecer a qualquer momento. Então, nós que somos cristãos, precisamos, né, nunca dormir num ponto, sempre estar alerta, porque se a gente, porventura, piscar despreparado, na hora que nós abrimos os olhos, a gente pode ficar. Então a Bíblia nos aconselha de que nós estejamos alerta para este evento eminente que já está prestes a acontecer.
Acredito que se você está aqui, é porque você também está buscando a sua salvação. Então quero dizer para você que você precisa estar preparado para que quando esse dia acontecer, você também ouça a trombeta tocar e suba ao encontro do grande Messias, do grande Jesus, que estará nos aguardando, né? Que nos receberá naquele dia, tá bom? Outro versículo que eu deixo aqui para meditação em relação a isso que eu estou falando, fica também no livro de Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 1, ok? Livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 1, está aparecendo aqui na tela. Não precisa eu ler, você vai fazer a leitura para comparar o que eu estou aqui falando com você neste dia, tá bom? Então nós, os crentes, devem estar prontos a esperar por esse evento eminente, tá bom? Então nós temos que aguardar constantemente esse evento que está prestes a acontecer, tá bom? Nós temos aí fazendo muitos planos em nossas vidas, diversos tipos de planos. Muitos dos nossos planos eles foram frustrados aí pela Covid-19, não é? Muitos de nossos planos. Quem aqui não teve um plano frustrado aí pela Covid-19 no ano de 2020 e até no princípio do ano de 2021? Então muitos, você observa que às vezes não é da forma que a gente quer, e sim da forma que Deus quer. Então você percebe que muitas vezes nós fazemos planos e muitas das vezes esses planos eles não dão certo, tá bom? Então o plano que nós temos que ter em mente, né, é a preparação para que quando Jesus volte a gente não fique na terra, tá bom? Também outro versículo para meditação, vai aparecer aqui na tela, é o livro de Tito, capítulo 2 e o verso 13, tá bom? Mais um versículo para sustentar aqui biblicamente, né, com base bíblica, o que eu estou falando para você, que nós devemos estar prontos e preparados para que esse grande evento, quando esse grande evento chegar, nós, salvos em Cristo, subimos e nos encontraremos ali então com Ele na glória, tá bom, meus irmãos? Segundo tópico que eu coloquei aqui Cristo virá de modo inesperado, posto que o momento exato não poderá ser calculado. Amém? Também separei aqui apenas um versículo que traz aqui uma base para o que eu estou aqui comentando com vocês neste dia. Hoje é quarta-feira, é o livro de João, tá bom? Desculpa, irmãos, é o livro de Marcos, capítulo 13, verso 22, já está aparecendo aqui na tela. Este versículo, este texto, ele traz base bíblica a este subtítulo que eu pus aqui: Cristo virá de modo inesperado, posto que o momento exato não se sabe. Ninguém sabe o momento exato, tanto que recebemos aí muitas profecias, não é, acerca do finais dos tempos, da vinda de Jesus, e nenhuma delas se cumpriu. Por quê? Porque só quem sabe desse dia será o próprio Deus, como diz a Bíblia. O próprio Pai saberá o dia que Ele voltará, né, que seu Filho voltará para se encontrar com a sua igreja, tá ok? O dia do arrebatamento da igreja. Outro subtexto, né, que eu coloquei aqui, mas deixa eu só comentar um pouco aqui acerca desse subtítulo que eu pus aqui. Cristo virá arrebatar, o Cristo virá de modo inesperado, posto que o momento exato ninguém sabe. Então, por esse motivo, irmãos, ainda teremos que aumentar ainda mais a nossa preparação em relação à sua vinda. Nós estamos vendo aí muitas enganações. Aquilo que Jesus falou, que eu falei ontem no ensinamento acerca do o momento das dores, né, sobre os últimos dias de preparação na face da terra. Falei muito sobre isso, que nesta preparação o diabo tem cegado a humanidade de forma
em que muitas pessoas elas se baseiam em mentiras, né? E ficam longe muitas das vezes das próprias escrituras e são enganadas, são levadas por falta de conhecimento. Então o conhecimento bíblico traz-nos a ideia, traz-nos como se fosse uma vacina, né, contra os maus ensinamentos, contra os falsos mestres, os falsos ensinadores. Então você precisa estar preparado, porque Jesus vai voltar a qualquer momento e ninguém pode calcular esse momento. Jesus virá como um ladrão, como ele costuma dizer nos evangelhos aí que nós aprendemos, ok? Terceiro subtópico é: Cristo virá arrebatar os crentes que vivem na terra nessa ocasião. Separei um versículo aqui para a gente estar meditando, já vai aparecer aqui na tela também, que é João 14, tá bom? Verso 3, está aparecendo aqui na tela, e você vai comigo fazer esse comentário. Cristo virá arrebatar os crentes que vivem nessa ocasião. Por que nessa ocasião, queridos? Porque, como eu falei ontem, hoje nós estamos mais próximos, né, daquelas profecias que foram ministradas lá atrás. Nós estamos vendo que todo o contexto que nós estamos vivendo nos leva à vinda de Jesus. Então é por isso que nós cristãos devemos de qualquer forma estar prontos, preparados para isso. Porque o que vai sobrar da terra não é coisa boa. Eu acredito que amanhã trarei aqui o ensino da tribulação. São a tribulação e a grande tribulação, né? A tribulação dividida em duas partes, 3 anos e meio, 3 anos e meio. Então amanhã trarei aqui o ensinamento a respeito da tribulação. O que vai acontecer com a terra nesse período em que Jesus levar a sua igreja? Mas vamos voltar aqui para o quarto subtópico. Os crentes serão livrados da ira vindoura. Nesse quesito aqui, vem então o pensamento pré-tribulacionista, né? Porque existe algumas linhas de raciocínio em relação a esse acontecimento. Algumas religiões ou alguns homens de Deus, alguns estudiosos, eles acreditam na que nós, por exemplo, nós pentecostais somos pré-tribulacionistas, por isso aqui a Bíblia pentecostal, essa Bíblia traz o ensinamento pré-tribulacionista. Mas existe também outros homens de Deus que também têm o pensamento pós-tribulacionista, que acreditam que a igreja subirá após a tribulação e a grande tribulação. E existe também o pensamento mid-tribulacionista, que é aquele pensamento que os estudiosos dizem que a igreja passará por metade da tribulação, né? E na outra metade, na metade da tribulação, a igreja será arrebatada e levada para a glória. Eu, por exemplo, me baseio na tese aqui pré-tribulacionista. Eu acredito que nós não ficaremos aqui na grande tribulação. Trago aqui alguns textos aqui para a gente meditar. Os crentes serão livrados, né, da ira vindoura. Lucas 21, 36 vai aparecer na tela aqui, dando base àquilo que eu estou falando aqui para você, tá bom? Dando base àquilo que eu estou aqui ensinando nesta tarde, que nós cristãos não participaremos da grande tribulação que acontecerá na terra, que não será boa coisa. Cristo promete livrar sua igreja desse período em que o anticristo já vai estar reinando na terra e a terra vai estar gemendo dores horríveis, né, por conta da grande tribulação que acontecerá. Também tem um outro versículo que se encontra no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, verso 10, tá ok? Vai aparecer na tela aqui, como eu já falei, não vou estar lendo, vou estar colocando na tela para você meditar de casa, para que o tempo do vídeo seja mais curto, tá bom? E outro é Apocalipse, capítulo 3, verso 10, tá certo? Que também traz para a gente a confiança que Cristo nos livrará desse período em que a terra passar por este momento difícil, né? Sem o sal da terra, sem a luz do mundo, a terra já não será a mesma. A terra vai padecer as tribulações que ainda hão de acontecer, piores. A Bíblia diz que são piores, porque nunca houve antes e nunca haverá. Amém? Quinto subtópico aqui, quinto subtexto,
eu trago aqui para vocês que os crentes que vivem nessa ocasião receberão corpos transformados, ou seja, você que será arrebatado, que será sequestrado da terra, será arrancado da terra. O termo arrebatamento, ele se traz a ideia de um rapto, né? Traz-nos a noção de tirar com força, tá bom? Então você que vai ser tirado da terra, quando acontecer isso, você não terá mais o mesmo corpo. Este corpo corruptível, ele vai ser trocado por um corpo incorruptível, um corpo glorioso. Você não haverá mais sobre você nenhuma enfermidade, nenhuma maldição. Tudo aquilo, todo o seu sofrimento, toda a sua dor, ela será arrancada naquele dia e você subirá de uma forma limpa, de uma forma incorruptível. Versículos para basear o que estou dizendo aqui para você. Deixa eu achar aqui, queridos. Os crentes que viverem nessa ocasião receberão corpos transformados. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, está aparecendo agora aqui, versículo do 51 ao 54, vai estar dando base a isso que eu estou dizendo para você aqui, entre outros, né? Eu escolhi aqui 1 Coríntios para ficar aí mais fácil, mas existem outros versículos que trazem aqui base para o que eu estou falando para você, que naquele dia, quando soar a trombeta do arrebatamento, em que a igreja ouvirá, os crentes preparados ouvirá, esse não será mais o mesmo. Seu corpo será transformado, você será transformado, tá bom? Próximo subtexto que eu deixei aqui é que os crentes que morreram antes desse evento ressuscitarão e serão arrebatados com Cristo. Olha só, você que tem curiosidade de saber, existe uma grande diferença, não é? Em relação à ressurreição. Existe primeiro, porque Paulo diz que em 1 Coríntios, que primeiro os mortos que morreram em Cristo, eis uma diferença, não é? Primeiro os mortos que morreram em Cristo serão ressurretos, serão ressuscitados, ou seja, naquele grande dia Paulo diz que os mortos ressuscitarão primeiro, está aparecendo o texto aí na tela, os mortos ressuscitarão primeiro e nós que estamos vivos seremos arrebatados, ou seja, todos nós nos encontraremos. Você que tem um parente que morreu em Cristo, você que tem um amigo que morreu em Cristo, todos nós nos encontraremos naquele dia lá nas nuvens, lá na glória junto com Cristo, tá bom? Esse tema base para dar baseamento no que eu estou falando aqui para vocês. Também os crentes que morreram, né? Esse aqui eu já falei, serão arrebatados. Todos os santos arrebatados serão julgados. Agora, todo aquele que foi arrebatado da terra, levado por Cristo no arrebatamento, esse será julgado. Que tipo de julgamento é esse? Nós vamos trazer aqui uma base para vocês no livro de 1 Coríntios capítulo 3, tá bom? 1 Coríntios capítulo 3, verso 12, do 12 ao 15. Também vai aparecer na tela aí o 2 Coríntios 5, capítulo 5, 2 Coríntios 5, 10, tá ok? Vai trazer para você aí esta base do que eu estou falando, ok? Também o livro de Timóteo, acho que uma das bases mais forte é o livro de Timóteo, quando Paulo ele fala a respeito da coroa, né, que está o aguardando, se eu não estiver aqui enganado, tá bom? É isso mesmo. Então vamos lá. Todos os crentes arrebatados serão julgados por Cristo. Mas que tipo de julgamento é esse, pastor? Existe uma grande confusão em relação aos julgamentos, né? Haverão dois tipos de julgamentos, irmãos, entendam. Primeiro, o julgamento que ele é tratado de galardoar aqueles que subiram em Cristo. Todos aqueles que fizeram a sua obra aqui na terra, esses serão julgados. Mas julgados para quê? Julgados, por exemplo, sobre o que fez na terra. Por exemplo, olha, o apóstolo Paulo,
ele fez imensas coisas por Cristo, receberá muitos galardões. Eu, pastor Adriano, fiz poucas coisas para Cristo, não fiz quase nada, receberei poucos galardões. Então, esse tipo de julgamento que vai haver naquele dia, tá bom? O outro julgamento que vai haver, nós vamos falar lá na frente, que se trata do julgamento do grande trono branco, tá bom? Isso já após o milênio. Então, futuramente nós vamos estar trazendo aqui esse tipo de ensinamento para que você entenda de uma forma cronológica o que vai acontecer no final dos tempos, dentro da ideia pré-tribulacionista e pré-milenista, tá bom? Os crentes que morreram, isso aqui eu já falei, né? O próximo é: todos os santos arrebatados serão julgados, este eu falei. Os crentes serão julgados segundo as suas obras, também eu já falei. Uma base para esse texto também é o livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, tá bom? Todos os crentes serão julgados segundo as suas obras, aquilo que eu falei agora há pouco aqui, tá ok? Próximo os crentes fiéis receberão galardão, tá bom? Isso aqui eu já coloquei também para vocês. Base para isso, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 12, vai aparecer aqui agora, e você vai entender que todos os crentes fiéis receberão galardões. E eu pergunto para você, enquanto você lê aí o texto, e você, como tem sido a sua vida como cristão? Você tem sido fiel a Deus? E como é ser fiel a Deus, né? Ser fiel a Deus é ser fiel com o próximo, amar o próximo, não é? É ser fiel ao Senhor, cumprir com a sua lei, com a sua justiça. Eu preciso finalizar porque já está partindo ali para os 20 minutos. Para finalizar o nosso vídeo aqui hoje, os crentes menos fiéis também, os crentes menos fiéis não serão condenados, mas receberão poucos galardões. Onde a gente vê isso? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, nós vamos ver também uma base para o que estou falando para você aqui hoje. Deixa eu me arrumar aqui. Aleluia. Então, meus irmãos, olha, eu não posso trazer aqui um ensinamento, como eu falei no início, né? Eu não posso trazer aqui um ensinamento muito prolongado, porque o meu próprio celular, ele não aguenta muito tempo, né? Quando eu vou editar o vídeo, me dá um problema, eu tenho que sair jogando fora um monte de arquivo que eu tenho no celular. Então, eu prefiro encurtar o vídeo. Se você tiver alguma pergunta em relação ao arrebatamento da igreja, pode deixar aqui, tá bom? A sua pergunta. Peço a você, por gentileza, compartilhe esse vídeo. Leve as pessoas que necessitam de saber. Amanhã estarei aqui na tribulação, tá bom? Que Deus abençoe. Vou orar aqui porque já me trouxe ali a notícia, o celular que já está se acabando o tempo. Amém? Senhor Deus, eu te agradeço por esta palavra, por esta mensagem. Abençoa aquele que ouviu. Nos prepara para que nós possamos aprender a cada dia mais. Que essa palavra possa chegar aos 4 cantos dessa terra. Tanto, Senhor, para os fiéis como para os não fiéis. Peço a tua bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que você fique com Deus e amanhã estaremos de volta em mais uma programação. Amém? Que Deus abençoe.